Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Hoje meu vídeo vai ser contando um pouco para vocês sobre a maternidade, sobre durante minha gestação, como foi meu parto e contar o que significou para mim. Meu nome é Letícia, eu tenho 18 anos. Quando eu estava grávida eu tinha 17. Quando eu descobri, suspeitava, né? Não tinha descoberto totalmente. Eu suspeitava que estava grávida. Mais ou menos uma semana depois do atraso menstrual, eu comecei a... Eu não sabia totalmente, eu tava com muita confundida, muita coisa, muita pressão. E eu resolvi terminar com meu namorado. Aí eu terminei. E durante esse término, eu comecei a sentir enjoos, tonturas, azia, tudo de grávida, né? Comecei a sentir. E fui escondendo o tanto que eu pude. E chegou ao ponto de eu contar pra minha mãe aos 6 meses que eu tava. Quase 6 meses. Eu cheguei pra minha mãe e falei. Eu tava com muito medo. E antes de eu contar pra minha mãe, eu ficava pensando no medo de ela não me querer, de meus pais me abandonarem e tal. E eu tinha terminado com meu namorado. E eu não sabia como contar, mas pedi forças a Deus e Deus me deu forças pra me chegar pra ela e contar. Então contei, foi aquilo tudo, do jeito que vocês devem imaginar. Ela foi lá conversar, ela não brigou. Ela me aconselhou, ela foi e perguntou quem era, se era o meu namorado e tal. Eu disse, era, mãe. E ela perguntou por que eu tinha terminado, se eu não gostava dele. Eu disse que não sabia o que era, que eu tava com raiva, com nojo da cara dele, não sabia o que era, enjoada da cara dele. Não podia ver, não podia ver voz, não podia ver nada. E minha mãe foi lá conversar com ele, né? A minha mãe foi lá conversar com ele e ele disse que iria assumir. Se eu quisesse voltar, ele voltaria, porque ele me amava. Me ama, né? E só dependeria de mim. Se eu não quisesse, ele ia pagar a pensão e tal e tal. No outro dia eu fui fazer o exame de sangue. Deu reagente. Deu positivo, gente. E pronto. Daí todo mundo começou a descobrir, todo mundo começou a me apoiar e tal. E aquele medo foi passando. Mas eu não tinha voltado com ele. Não tinha parado pra pensar como era a minha vida com ele. E foi aquela questão, e todo mundo dizia. Minha avó, dos meus familiares, todo mundo dizia assim. Isso é coisa da gravidez. Você tá abusando ele por conta da gravidez. Isso já aconteceu com várias mulheres. Aí foi o seguinte, eu ainda meio enjoada, eu disse, com muitos conselhos bons dos meus familiares e de amigos e tal, eu resolvi dar uma chance, porque ele sempre estava do meu lado. Mesmo eu não querendo saber dele, me mandava mensagem todos os dias, ele vinha na minha casa deixar frutas, essas coisas pra mim. E eu fiquei, poxa, porque eu não vou querer um cara desse do meu lado, que é o pai da minha filha, do meu lado. Então, eu resolvi dar a chance e nosso amor foi fortalecendo, gente. A cada dia ele se fortalece mais. A nossa filha foi a nossa união e tudo. E ele tava do meu lado sempre. Olha aqui. Ó. E ele tava do meu lado sempre. E foi então que a gente foi prosseguindo e tal. Aí aos 7 meses, gente, eu descobri que eu estava com diabetes gestacional. E eu fui começar a cuidar. A médica passou uns remédios metformina pra me tomar. E o que aconteceu? Eu tomei e minha glicemia baixou. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Tava sentindo muita sonolência,
dava palpitações, eu começava a chorar, e eu pensava que isso fazia parte da gravidez, mas não podia até fazer, mas era por conta do remédio da metformina que eu tinha tomado e baixou a minha glicemia. Então, eu fui repassada para um ginecologista e eu fui para esse ginecologista. Ele falou: vamos bater um ultrassom pra gente ver. Ele disse que o primeiro ultrassom, ele disse que o meu líquido podia estar... Minha barriga estava muito pequena e podia ser por conta do líquido, que eu estivesse perdendo o líquido. Aí ele fez lá todos os procedimentos e falou: não, vamos bater outro ultrassom, porque um ultrassom tinha dito que estava normal, mas aí pra prevenir, ele passou outro ultrassom pra me fazer. Então eu fiz outro ultrassom. Nesse ultrassom, era uma mulher, porque no dia ele não ia estar lá e era uma mulher. E ela disse claramente: vocês daqui, vocês vão pro hospital e amostra esse exame, porque o líquido dela tá só o limite. Tá só o limite e tá aqui, a entregou. A gente com a cabeça perturbada e tal, por conta de eles botando pressão, dizendo que por conta que a minha glicemia tava baixa e tal, não sei o que, aquele papeado todo, né? O que aconteceu? Eu fui pro hospital com minha mãe, fui pra maternidade com minha mãe. Quando a gente chegou lá, a gente foi atendido e tal, o médico foi olhar. Foi muito custo pra poder ser atendido. E quando a gente foi atendido, o médico foi lá e disse assim: não, o líquido dela não tá pouco. O líquido dela tá normal, aqui tá dizendo no papel. É raro no papel, gente. Digitaram errado, não sei. Um pouco de um erro médico, entendeu? Mas aí a minha mãe ficou: não, isso não pode ser e tal. Voltemos pra casa. Eles disseram que não ia bater o ultrassom porque tava normal. Fizeram o exame de toque, a única coisa. Ele fez o exame de toque e disse que tava normal. O colo do útero tava fechado e tal e tal. Vim pra casa. Comecei a sentir dor numa perna, eu tava caxingando, aí eu tive que ir. Tava mancando. Aí eu voltei pra lá. Chegando lá, eles me deram só uma medicação, fizeram exame de toque de novo e disse que tava normal. Voltei pra casa. Fui pra fazer o pré-natal. A enfermeira foi e disse que minha barriga tava muito pequena e podia ser que o líquido tava pouco. E ela perguntou se eu tava perdendo algum líquido. Eu disse assim: eu faço muito xixi. Muito xixi. Toda hora eu tô fazendo xixi. Eu faço xixi agora, demora nem 4 segundos, eu já tô com vontade de novo. E tô sentindo minha barriga muito baixa. Ela falou: pois nós vamos ter que fazer um encaminhamento e dizer que você tá perdendo líquido, pra eles poderem lhe atender mais rápido. Ela me passou e nós não, eu mais minha mãe não fomos no mesmo dia. Tinha pra ir no dia 14, eu acho. Foi no dia 14. Não, dia 15. A gente foi no dia 15. Aí, tinha pra ir no dia 15. E o chá de bebê da minha filha, o chá de fralda, era dia 16 de outubro. Aí a gente foi, mas eu com pensativo que ia voltar por conta que deveria estar tudo normal. Eu não tava sentindo nada. Aí eu fui com a minha mãe. Na noite, antes de eu ir pro hospital com a minha mãe pra maternidade, eu senti umas pontadas no pé da barriga, mas foi só isso e passei a noite fazendo xixi. Aí eu cheguei lá, a minha pequenininha não tava se mexendo, gente, não tava se mexendo de forma alguma. E eu tava preocupada, eu dizia: mãe, ela não tá mexendo, e eu com medo, muito medo. Fui atendida 5 horas. A gente foi de manhã, fomos atendida 5 horas. 5 horas a gente foi atendida. Eles me despacharam, disseram que era pra me voltar. O que aconteceu? A gente já ia saindo, minha mãe ficou desesperada por conta que a minha filha não tava mexendo mais. Eles fizeram aquele exame, né? Aquele exame de saber de que negócio de contração, essas coisas, do batimento. Ele disse que estava normal. Aí fez exame de toque de novo, a escola do útero tava fechado. Tava tudo normal. Aí minha mãe foi falar assim: eu já perdi uma filha, porque ela perdeu minha irmã. Eu já perdi uma filha e eu não quero perder uma neta e nem uma filha.
E vocês vão ter que atender minha filha, vão ter que bater um ultrassom. Aí o médico que bate o ultrassom, né? O mesmo que me operou, ele disse assim, ainda tem, eu posso atender uma pra bater o ultrassom. Coloque ela. Aí custou pra me ser atendida. Umas 6 horas eu fui atendida. Quando eu fui atendida, o médico falou lá, nossa, tá só o limite. A operação dela é pra amanhã. Eu fui na sexta. No sábado ele disse que 4h30 eu ia ser operada. Eu ia ser a sétima mulher a ser operada. Cesariana. Aí a minha mãe veio em casa. Aí eu fui pra internação e tal. A minha mãe veio em casa pegar as coisas e lá eu fiquei. E eu fiquei lá. Fiquei internada. E quando foi... Fiquei sem comer, porque 4h30 eu ia ser operada. Quando deu 2 horas da tarde de sábado, de 16, e eu pensando, meu Deus, o meu chá de bebê, o meu chá de fralda. Eu falei, amor, você fica aí e atende as pessoas e explica o porquê, diz que eu tô aqui no hospital e vou ser operada. E, gente, justamente no dia que eu escolhi minha filha, no dia que eu escolhi pro chá de fralda da minha filha, foi o dia que minha princesa ia nascer, gente. Eu lembro, gente, quando foi 2 horas da tarde de sábado, eu comecei a sentir tipo umas câimbrazinhas na minha perna. Eu disse assim, mãe, tô sentindo tipo umas câimbrazinhas na minha perna. Aí a mãe foi falar assim, poxa, calma. Aí eu comecei a sentir dor. Mãe, eu quero ir no banheiro. Fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu fiz xixi e tipo minha bolsa tinha rompido. Quase tinha, tipo, tava saindo... Eu me esqueci o nome, gente. Tava saindo um negóciozinho lá que eu me esqueci o nome. Aí a minha mãe foi chamar as enfermeiras e tal. Aí elas colocaram aquele negócio pra medir. Elas assim, os batimentos da criança tá muito acelerado. Tá muito como se tivesse sufocada. Vai ser 4h30, mas às 4 horas ela já vai descer pro centro cirúrgico. Ou se ela vai aguentar ter normal, ninguém sabe. Aí a enfermeira fez o exame de toque e rompeu a bolsa, gente. Aí que aumentou mais ainda. Aí ela disse assim, você só tá com 5 centímetros. E isso já eram umas 3 horas, 4 horas. E a dor tava muito forte. Mas não tava tão forte da dor que é para as mulheres sentir, né? Pra ter filho. Aí eu desci pro centro cirúrgico e eles fizeram a parte cesárea na minha pequena. Aí 5h45, 5h35, eu não lembro, a minha pequena nasceu. A Maria Cecília, meu milagre, minha vida nasceu, gente. E curte aí, gente, se vocês gostaram, pra parte 2 de como foi o procedimento da cesariana que eu tive. E eu vou dizer aqui, gente, ela é minha vida mesmo. Ela veio pra fortalecer minha vida. Ela é minha vida mesmo, de verdade. Ela veio pra me salvar, porque eu tava pra desistir desse mundão. Mas minha filha veio, a minha fé, eu tinha fé ainda em Deus. Quer dizer, ainda eu tenho, viu, gente? Eu tinha fé e tenho. E foi isso que me salvou. E curte aí, gente. Se inscrevam aí no meu canal, curte. E vamos lá, né? E curte aí pra parte 2.